TVC Rio, estamos aqui no terceiro programa dos Eleições 2010, contando com a participação dos nossos convidados, o André Luiz, pela empresa Júnior da UF, Alexandre Farage, que é professor e doutorando da USP e pelo IPCS, né? Então vamos discutir aqui em dois blocos o programa, falando das pesquisas, dos institutos de pesquisa, o desempenho dos candidatos até o momento, e no segundo bloco vamos discutir sobre os debates e as novas mídias dentro das campanhas, como a internet, o Twitter. Então estaremos aqui trabalhando essas duas abordagens nesse programa, contando com a colaboração dos telespectadores e pedimos que enviem e-mails para tvcrio@tvcrio.org.br. Vamos, nesse primeiro bloco do programa, falar sobre o desempenho das pesquisas eleitorais sobre os candidatos nesse final de agosto. O que você poderia dizer, Alexandre? Bem, eu acho que o que mais foi interessante nas pesquisas do final de agosto foi ver se tinha efeito o debate, né? O debate foi uma coisa diferente, a Dilma não se saiu bem no debate, o Plínio aparece no debate, um candidato desconhecido, e ele fala bem no debate, mas quando você pega as pesquisas do final de agosto, você vê que o debate não teve esse efeito que você esperava. O Plínio não aparece com uma votação expressiva, continua com um percentual baixíssimo, e a Dilma passa até a ter um diferencial, que provavelmente foi gerado pela agenda dela, pelos apoios dos governadores, dos senadores. E a propaganda eleitoral na TV influenciou nessas pesquisas? Não, nessas ainda não, mas as próximas é que nós vamos saber se tem algum efeito a propaganda eleitoral ou não. E os meios estão dizendo que a Dilma subiu a quantidade de pontos em função do público feminino, depois que ela apareceu na TV. Tem essa expectativa, mas acredito que essas pesquisas do final de agosto já não indicam isso ainda não, porque ainda leva um tempo para as pessoas acostumarem com a propaganda eleitoral e tal, a mensagem que está sendo enviada. É mais uma questão de apoio, de agenda mesmo, que gerou esse crescimento dos votos. Então aí, se os votos femininos vão gerar, ela pode crescer até mais. André Luiz, o que você pode dizer sobre a influência dos debates nessas pesquisas? Bem, Nilton, a gente tem acompanhado, né, em virtude do programa e da análise que a gente está efetuando aqui, o primeiro debate, como o Alessandro falou, pode começar a repercutir agora, mas já teve outros debates, né? A gente não pode esquecer disso. E talvez ainda não tenha tido o efeito maior, né? Porque a propaganda eleitoral começou há pouco tempo, o Serra agora que está começando a mostrar a sua face mais ofensiva, e ainda falta muito, né, para ele tentar roubar os votos da Dilma. A Marina mesmo não está conseguindo se firmar como uma candidata de terceira opção, né, para tentar tirar o Serra da disputa e ir para o segundo turno com a Dilma. Eu acho que, se nada mudar, a tendência que está apontando nas pesquisas vai ser difícil de reverter, né, para os candidatos. O Plínio também não mostrou tanta diferença depois do primeiro debate, que ele saiu bem. Eu acho que a tendência é exatamente essa. E porque estamos discutindo muito a questão dos presidenciáveis, como é que fica as eleições estaduais, agora para governadores? Porque há uma ofensiva, na medida em que, pelo que os meios estão dizendo, que a vitória da Dilma estaria garantida, entre aspas, né, pelas afirmações que estão colocando, que o PT estaria se direcionando, o Lula, para apoiar os candidatos a governadores. Como é que vocês estão vendo isso? Quer falar? Bem, eu acho que, a princípio, o Sérgio Cabral tem toda a força, né, para que ele já está no governo, as pessoas não querem romper, e no plano nacional é a mesma coisa, então é mais fácil para ele se afirmar como um candidato correto, né, o ideal. O Gabeira tem a sua força, se ele conseguir levar a disputa para o segundo turno, talvez repita aquela outra disputa para a prefeitura, que foi uma disputa bem acirrada, foi até o final da campanha, ele tinha chance, real chance de ganhar. Eu acho que ele
talvez consiga. Os outros candidatos, apesar de tentar mostrar outras propostas, mostrar uma outra possibilidade, não estão conseguindo se firmar, né? E a jogada do Lula é correta, né? Se ele tem real possibilidade de colocar uma candidata dele como presidente, ele já vai começar a trilhar o caminho, a acertar o caminho para os estados, né? Para ter o apoio e dar a governabilidade para Dilma. Eu acho que a tendência é essa. Ele está agindo correto, a estratégia correta. Vamos ver os grandes estados, São Paulo e Minas Gerais. Como é que vocês estão vendo o desempenho desses estados? Bem, eu posso falar assim, um pouquinho de São Paulo. O Alckmin, né? Tá bem disparado, apesar do Serra não estar tão junto com ele, como o Lula faz com o Mercadante, com outros candidatos. Mas ele tem uma grande força porque ele já foi candidato a presidente. Então, até a nível nacional, ele já tem um nome. E já foi governador, está acho que 12 anos no governo. Então, ele tem uma capacidade muito grande. Acho que Minas, você quer comentar, Alisson? Posso comentar São Paulo também. Sobre São Paulo, acho que a grande questão que apareceu foi o SCAF, né, que é um paradoxo político. Ele da Fiesp e candidato para um partido socialista, né? A mídia já tem tratado isso até com uma certa questão de comédia política. Mas vem com um candidato que está uma campanha eleitoral forte. Não tem uma chance de ultrapassar o Alckmin e tal, mas é um nome que surgiu no cenário político de uma maneira forte. Quer dizer, tem possibilidade de se firmar, né? A longo prazo, provavelmente tem possibilidade talvez de se firmar. Uma campanha para prefeito mais tarde, daqui a 2 anos. Exatamente. E a questão do Gabeira no Rio, creio que seja por aí também. O Gabeira vem, é muito difícil vencer o Sérgio Cabral nessa eleição, se você considerar as últimas pesquisas. O Sérgio Cabral, mesmo indo no debate, sendo enfrentado por todos os candidatos adversários, ele continua com uma intenção de voto muito alta, e o Gabeira é uma opção viável, mas provavelmente a longo prazo. Ele deve vir e conseguir ser prefeito ou governador do Rio. Mas os pequenos partidos no Rio de Janeiro, como é que vocês estão vendo para governador? Olhando a campanha para governador, o que teve destaque, engraçado que é um destaque que vem a longo prazo, é institucional, do partido, do PSOL, né? O PSOL também tem um candidato bom, é o Jefferson. O Peregrino aparece também como um bom candidato. Você tem candidatos bem institucionalizados. É o que a gente discutiu no último programa. A eleição para governador tem opções melhores e mais competitivas do que a eleição para presidente do Brasil. Como é que poderíamos ver, André, né? André, mas porque na medida em que hoje desde o início da campanha, o perfil dos candidatos a presidente mantém-se com poucas alterações, o que está surgindo nessa campanha é a presença, a participação mais expressiva dos vices. Eu queria que vocês pudessem falar sobre os vices de cada candidatura, como é que estão vendo o perfil deles, qual a trajetória que cada um está fazendo, porque alguns estão dizendo que estão fazendo trajetórias distintas dos próprios candidatos ao qual estão apoiando para presidente, e as alianças que estão envolvidas nessas coligações, né, e que colocaram os vices nas campanhas. Os vices é bem interessante. Você tem o Democratas com o Serra, o Índio, e tem o Michel Temer com a Dilma. E aquela coisa, acho que a questão dos vices é uma questão muito mais de coligação, de uma expectativa que o partido do vice tem de ocupar determinados cargos importantes na política e de passar projetos no legislativo. E acho que a estratégia praticamente é essa. Normalmente partidos que é um vice, com algumas exceções, lógico, mesmo que o candidato que eles estão apoiando não ganhe, às vezes até muda de coligação depois da eleição, passam a fazer plataforma para outra legenda que ganhou. Mas os vices estão ajudando os candidatos à presidência? Quais são os vices que poderiam estar favorecendo o desempenho do candidato à presidência ou estariam prejudicando e podem até prejudicar a médio e longo prazo? Bem, não acho que o debate eleitoral chega ao eleitor nesse ponto de considerar o vice. Normalmente o eleitorado está mais preocupado. Você vê que vamos lá, para senador, né? 60% da população não sabe para quem vai votar para senador nas últimas pesquisas. 60% é muita gente. Então, a questão do vice, nem passa pela cabeça do eleitor. Isso é uma questão mais de quem está envolvido diretamente com a política, quais partidos vão apoiar ou deixar de apoiar, quais serão as bases que eles terão, os governadores que apoiarão a candidatura.
Mas, fora isso, na cabeça do eleitor não passa uma preocupação muito grande com quem é vice. Ora, porque essa questão do vice nunca foi tão problemático nas campanhas presidenciais, mas pelo menos os meios televisivos, pelo menos os jornais estão destacando muito a questão do Temer, Michel Temer, né? A postura do Índio da Costa, pelo menos esses dois como vices, nos grandes partidos, estão sendo relevados nas campanhas, nos jornais. O Índio da Costa tem sido falado que tem feito uma campanha que não aparece com Serra, tem feito uma campanha isolada. O Michel Temer, essa semana entrou a discussão sobre a questão da divisão no próximo governo, considerando que a presidenciável Dilma venha a ganhar. Então houve uma discussão, um debate nos jornais e vários colunistas disseram sobre a repartição de cargos no futuro governo. Como é que vocês veem isso? O que a gente falou, a questão do vice é uma estratégia para ocupar determinados cargos e ter apoio no legislativo. Mas mesmo a mídia tratando muito, não é uma questão que o eleitor se preocupa. Ele não se preocupa muito quem é o vice na hora de escolher o presidente. Tem pesquisa que mostra isso. É como uma preocupação com o senador. Também não é uma preocupação, as pessoas deixam mais para o final para decidir isso. O vice não tem esse peso todo. O peso do vice é um peso mais institucional. Qual partido que está apoiando, se esse partido tem uma boa base, se ele vai investir na campanha, vai ajudar no legislativo depois. Essa é a questão do vice. E vocês veem uma mudança no marketing político a partir dessa expressiva subida da Dilma nas últimas pesquisas? Como o André falou, ele pode até comentar. O Serra ficou mais ofensivo. Eu gostaria que o André se expressasse também. Então, Nilton, o Alessandro falou certo. Eu tô tentando acompanhar sempre, né, o horário eleitoral, faz parte da profissão, mas às vezes é difícil, né? É cansativo e ainda mais quando você tem uma expectativa. Acho que o eleitor deve ter tido essa expectativa de você ver a oposição fazendo oposição, a situação querendo se manter na situação. Só que a oposição não está fazendo oposição. Vocês, como analista, você esperar, o Serra vai pegar no calo da Dilma, ele vai pegar no calo do PT, que é a lógica, né? Você sendo oposição, você vai se opor. Mas ele não fez só agora. Ontem já saiu na mídia e apareceu no horário eleitoral, né, que ele já relembrou o eleitor do Mensalão, do Dirceu, de outros candidatos, de pessoas da política que eram ligadas a Dilma, que eram ligadas ao PT e ao Lula e que tiveram problemas com corrupção. A Marina não consegue fazer a mesma coisa, outros candidatos até fazem, mas com pouco, 1 minuto, ele não vai conseguir falar sobre tudo, né? E o Serra, tendo esse tempo todo, ele não consegue. E, assim, no plano regional, a gente tem que lembrar o seguinte: o Serra já entra na disputa com uma espécie de racha no Democratas. Nas eleições passadas para presidente, quando tinha a dupla PSDB-Democratas e antigamente PFL, eles pegavam um candidato a vice do Nordeste, porque é onde o PSDB tem a menor infiltração, né, menor poder político. Aí o que eles faziam? Pegavam um Bornhausen, um outro candidato que é bem forte no Nordeste, o próprio ACM. Qual seria a lógica se isso se mantivesse? Você pega o ACM Neto, que é da Bahia, do Nordeste, e tem um poder político forte. Mas o ACM Neto está enfraquecido, aí você tem que pegar um outro candidato. A ideia seria o Rodrigo Maia, né, que é do Rio de Janeiro também. Só que aí ele chama o Índio da Costa, dá um racha, principalmente com democratas aqui no Rio. Então, isso prejudica a campanha a nível regional, prejudica no Nordeste. Então, o Serra já entra na disputa com vários problemas para resolver, e a Dilma não, porque ela tem um Lula que, teoricamente, ele vai apaziguar tudo e a todos e vai conseguir juntar todo mundo, que é como ele tem governado. Ele junta todo mundo. E isso facilita até a governabilidade. Então, para Dilma, isso facilita, e o horário eleitoral, a campanha dela, tem muito mais facilidade nisso. Aqui, para candidato a governador, essa divisão que você acabou de falar do DEM, né, ela, de uma certa forma, está prejudicando também, reflete-se na campanha para o Gabeira? Para o Gabeira, talvez não, porque
Eu acho que ele tem um certo apoio, você esperaria ele ter o apoio da Marina, que é a candidata do partido dele, né? Mas aí ele tem o Serra, tem um apoio, mas não apoia tanto. E o Gabeira, eu acho que, como o Alessandro falou, talvez ele esteja... Ele sabe que não vai ter uma grande chance de ir para o segundo turno ou ganhar logo. Ele vai já preparar o terreno para disputa para a prefeitura, para um outro cargo, que ele vai ter um nome mais sólido, né? Porque ele disputou a prefeitura, está disputando o governo agora, primeira vez, né? Então ele é um candidato novo. Por exemplo, o SCAF mesmo, como o Alessandro falou, ele não tinha disputado, entrou agora na disputa e já está fazendo o nome dele, está entrando bem na política até. Então ele já vai preparando o terreno para outras disputas que ele vai ter a real condição de ganhar. E para o candidato é bom e para o partido melhor ainda, porque ele vai ter uma moeda política muito forte. Porque a gente tem que pensar que com as coligações, depois o candidato que puxa mais voto, ele vai poder conseguir ministérios, secretarias e dar governabilidade. Isso é importante para quem vencer. Isso faz parte da democracia, inclusive. Eu queria, o Alessandro trouxe umas estimativas de votos, né? Umas apurações. Eu queria que ele discutisse esse material que ele trouxe hoje para o programa. Essa é a última pesquisa do Vox Populi. Eu trouxe algumas, né? É interessante que você vê para senador, por exemplo, que eu achei muito interessante a soma dos votos, e você tem boa parte da população que não sabe. Quando ela não é estimulada, você só pergunta quem vai votar para senador, 60% da população não sabe quem vai votar para senador. E quando é estimulada, 40% ainda não sabe quem vai votar. Mas, mesmo assim, você já tem alguns na liderança. Tem o Crivella, o César Maia, logo seguido pelo Lindenberg e o Pisciani. Mas não dá para afirmar que quem vai levar para senador. Não é como a disputa para governador, que você tem um quadro mais claro. E para senador, há uma vinculação da sigla com o presidenciável em relação a uma influência nisso? Acho que menos, até pelo eleitorado acompanhar menos a eleição para senador. Sabe? Existe uma preocupação muito grande de quem está concorrendo a presidente, a governador, deputado e senador, já é uma coisa que fica no segundo plano para o eleitor. E os outros candidatos, fora o Senado? Como é que você está vendo a trajetória dele nas pesquisas? Fora do Senado? Deputados federais e estaduais. Deputado tem a questão dos partidos, quantas cadeiras cada partido vai ocupar. É claro, tem aqueles candidatos mais fortes no Rio, que você sabe que vão entrar de qualquer jeito, para citar o Wagner Monte, por exemplo. Ele, como dizem na política, ele é um bom puxador de voto e com certeza entra. E tem os partidos mais fortes sempre levam preferência. O PMDB, que é um partido muito grande, sempre ocupa várias cadeiras, seja na Assembleia Legislativa do Rio ou na Federal. O grande destaque que tem sido na eleição de quem não aparece tanto no cenário, que eu já coloquei, é um destaque institucional do PSOL. Acho que o PSOL está melhorando a sigla como partido, com a apresentação de ter o Plínio se candidatando à presidência e ter o Jefferson aqui no Estado. Eles têm um bom desempenho no debate. Apesar disso não gerar voto, a sigla está ficando mais conhecida. Se você considerar que o PSOL, poucas eleições atrás, não existia. E você hoje tem um PSOL com peso, por exemplo, você tem com o quarto principal candidato das duas principais eleições para o Executivo agora, Rio e a Federal, aqui na cidade do Rio. A divisão que ocorreu, por exemplo, na eleição para a escolha dos candidatos do PSDB e vice, né? Que foi, como o André falou ainda há pouco, da questão do Índio da Costa, a divisão que ocorreu também dentro do PSOL, havia uma expectativa de que haveria um desempenho... qual seria a expectativa que estava sendo colocada? Houve uma divisão dentro do PSOL, né? A questão do Plínio e Heloísa Helena. Como é que a expectativa que viria para o desempenho do candidato que ganhasse a indicação dentro do partido? Como é que isso está se refletindo hoje? Para o eleitor, isso tem pouca significância. O eleitor não acompanha essas disputas internas do partido. Para ele, o partido é aquilo que vai aparecer no horário eleitoral. Então, ele não vê uma disputa interna em qualquer partido que seja entre um candidato e outro do mesmo partido. Você teve com um pouco mais de significância, antes da eleição, uma disputa entre o Aécio e o Serra, para ver quem ia vir candidato a presidente.
mas fora isso, o eleitor não tem essa percepção tanto dessas disputas internas, e creio que não faria muita diferença se mudasse o candidato no PSOL. É uma campanha mais que gera um marketing para a sigla, e não uma chance real de ganhar a eleição. E sobre os conteúdos políticos, o posicionamento, houve alguma alteração do início da campanha até agora, nessas mudanças? Isso é interessante. O Rio tem aquela tradição, né? Violência, saúde e educação, só que agora tem algumas características singulares, né? Você teve aí o problema em São Conrado, há pouco tempo, né? Tem uma propaganda muito grande do Sérgio Cabral em cima das UPPs, e tem a discussão agora das escolas, e que eu achei super interessante, porque nos debates e no horário eleitoral estão citando muito o CIEP, do Brizola e do Darcy Ribeiro, e o horário integral. Então, você vê que o Rio já teve uma política de horário integral, essa política sumiu, e agora nessa campanha volta uma oferta e uma demanda pelo horário integral na escola. Uma política que já existia é retirada e volta a ser uma questão principal do voto. Tá? Se você acompanhar o horário eleitoral no estado do Rio, você vai ver que a questão do horário integral está disputando junto com a questão da saúde e da violência, a importância da criança ficar o dia inteiro na escola. Queria até que o André se reportasse sobre isso. No último programa, nós falamos sobre que todos querem ser o pai agora da UPPs, todos querem ser os pais também dos programas das bolsas e das políticas que deram certo, né? Todos querem darem continuidade e paternalizarem as políticas. Como é que depois dessa crise que ocorreu no Rio, da invasão em São Conrado, do Hotel Intercontinental, como é que houve alguma mudança, uma percepção sobre a questão da abordagem dos UPPs e da segurança pública nas TVs? O governo o Sérgio Cabral até tentou se mobilizar para dizer que vai expandir o UPP e tudo mais, e vai usar como uma ação política, né? Para falar que se tivesse uma UPP ali, se colocar uma UPP ali, vai resolver. E às vezes a questão não é essa, foi um evento esporádico, aconteceu, e a polícia resolveu a situação na medida do possível e tudo mais, e teve até uma questão interna da polícia e tudo mais. Mas, por exemplo, no horário eleitoral, na campanha, eu achei interessante, por exemplo, o Gabeira, ele entrou dentro de um trem para falar da questão dos transportes. Ele pegou um trem, mostrou algumas pessoas que trabalham, que às vezes têm dificuldade no trabalho para poder... por causa do transporte, né? Perde 2 horas até. A questão da violência ele mostra na campanha dele. O Sérgio Cabral vai fazer a campanha que ele está fazendo, né? Quase que uma campanha semelhante à do governo, né? Não tem tanta distinção. E sobre a paternalidade, todo mundo quer tirar uma casquinha, né? Se puder falar que foram eles que inventaram o CIEP, eles vão dizer, que o eleitor não vai lembrar tanto. E todo mundo quer aproveitar disso, né? Porque está dando certo. E eu achei interessante até mas isso é federal. O Serra chegou a mostrar algumas coisas que ele já fez no passado, por exemplo, do genérico, até mesmo do Bolsa Família, que era outras bolsas na época do governo do Fernando Henrique, e ficou como se ele tivesse feito, mas quem era o presidente era o Fernando Henrique, não era o Serra. Aí até obras no Nordeste, mas ele era governador de São Paulo, não era o presidente. Então, todo mundo quer tirar uma casquinha, até de obra que não era da competência dele. Mas é estratégia política, né? Ele vai usar, não tem jeito. Mas sobre essa estratégia política do Serra, houve muita discussão, logo depois que a campanha dele saiu na TV, dos próprios aliados sobre o desempenho dele na TV e que atribuíram a queda dos votos ao desempenho dessa propaganda que foi colocada do PSDB e os coligados. Como é que vocês veem as críticas? Houve críticas pesadas internas do próprio partido, do DEM, que é aliado, em relação a essa propaganda, e o Serra afirmou que vai manter a trajetória que estava colocada desde o início. Como é que vocês veem, na expectativa eleitoral do Serra, ele mantendo essa campanha, se há alguma possibilidade de mudança? Como é que vocês veem essa questão interna da propaganda do Serra, que foi tão questionada e criticada recentemente? Bem, eu vou falar rapidinho, para passar a palavra para o Alessandro. Eu acho que você está fazendo referência a uma crítica que foi até o Arthur Vigílio mesmo, que é PSDB, fez sobre a campanha do Serra, falando que o marqueteiro tira um pouco o pessoal do partido na composição da campanha, né? Ele
ele centraliza muito nele, ele faz a campanha, ele que diz o que vai acontecer, o que vai aparecer, e o pessoal não consegue sugerir, colocar nada na pauta. Então eles estavam criticando isso, porque se a campanha é feita pelo marqueteiro, então para que tem os outros políticos? Para que serve o apoio estadual? Se ele que vai resolver tudo. Aí a crítica apareceu na mídia e tal, mas como o Alessandro falou, certas disputas internas no partido não muda o voto. Mas quando está na campanha, quando está no horário eleitoral, se determinadas coisas, se não mudarem, não forem flexíveis, como o Serra só fez agora, para falar do Mensalão, só foi ofensivo agora, ele vai perder, porque a Dilma é a situação, ela já está entrando com uma força maior do que ele. Então, ele que tem que ser ofensivo para tirar o voto dela. Os outros candidatos também, a mesma coisa. Se ninguém tentar tirar o voto de quem está ganhando, eles vão perder, não tem como, não vai multiplicar eleitor. Eles vão ter que tirar o voto dela. Eles não estão conseguindo, e a crítica é correta, porque eles estavam criticando o próprio marqueteiro, a própria campanha, e tem que fazer isso. Eu acho que o Alessandro pode comentar algumas coisas também, mais para o Rio de Janeiro também. Falando um pouco do Serra, tinha uma crítica muito grande à favela cenográfica do horário eleitoral dele. Mas isso não tem impacto, né? Porque na novela também só aparece favela cenográfica normalmente e a população adere na TV com facilidade. A cultura da novela já está implantada. A questão que está sendo mais nessa eleição, da questão dos votos, da Dilma está melhorando a intenção de votos dela, que eu acho, é que não tem esse impacto que a gente esperava. Você espera que a pessoa vá bem no horário eleitoral ou no debate, gere votos. E não é isso que está ocorrendo, nem com o Serra, nem com o Plínio. O Plínio foi bem no debate, não gerou voto. O Serra tem um desempenho melhor no debate, na televisão e discurso, mas isso não tem produzido voto, né? Você tem aí a Dilma apoiada pelo Lula, o PT está muito forte, a satisfação da população com o PT é grande, e isso tem gerado essa situação. Vamos terminar esse primeiro bloco, e quero lembrar ao telespectador que pode fazer pergunta direta por e-mail à TV através do tvcrio@tvcrio.org.br, para que possa participar aqui e a gente possa responder também aos telespectadores através dos e-mails que recebemos. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e passar para o segundo bloco. Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973, fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. TVC Rio, segundo bloco do programa Eleições 2010. Nessa segunda parte do programa vamos falar sobre os debates e a reintrodução das novas mídias no processo eleitoral. E eu gostaria que o telespectador participasse também mandando e-mails através do tvcrio@tvcrio.org.br, para que possamos também apreciar aqui a intervenção dos telespectadores no programa. Sobre o conteúdo, sobre os debates, desde o primeiro debate até os mais recentes, como é que vocês veem as trajetórias dos candidatos à presidência e também os debates para governador do estado do Rio de Janeiro? Como é que vocês estão apreciando isso? Qual seria a apreciação de vocês? Bem, a estratégia do debate tem sido a mesma, do início até agora, não é? Talvez num próximo debate o Serra seja mais agressivo. A Marina continua com a mesma campanha, até o horário eleitoral dela segue muito a linha que ela faz no debate. Para o Estado tem menos debate, e é aquela coisa, tá? Todos são oposição ao Sérgio Cabral, mas tem que admitir que o Sérgio Cabral é um bom candidato no ponto que, apesar de toda a popularidade dele, ele se arrisca indo ao debate. É uma pessoa bem democrática nesse ponto. Ele poderia simplesmente não comparecer, como a Dilma já não compareceu a um debate. Tem a questão do Twitter, que hoje até os partidos demandam nos debates que seja divulgado a pontuação deles no Twitter, a popularidade, como é que está durante o debate.
O André, como é que você vê a introdução dessas novas mídias? Porque na eleição para a presidência nos Estados Unidos, elas tiveram um peso enorme em relação como alternativa, né, aos programas carésimos, extremamente de alto custo na TV, que a TV lá, a propaganda não é gratuita, é paga. Então, como é que fica? Será que os pequenos partidos estão vendo isso como uma opção também, na medida em que tem pouco tempo na TV? Essa medida do TRE da divisão do 1 minuto para um candidato à presidência, 3 minutos para outro, você vê essa mídia, o Twitter, a internet de uma maneira geral como alternativa, que venha a ser mais explorada? Então, Nilton, eu vou até me prolongar um pouquinho, só para falar sobre os debates, né? E aí eu vou fazer o gancho com a questão das mídias. Teve o último debate do dia 23, que foi da TV Aparecida, né, canal católico, junto com a TV Canção Nova. Foi um debate que eu acessei pelo YouTube, então eu fui usuário dessas novas mídias, né, para poder acessar o debate. Eu assisti o debate, no qual a Dilma não foi. E sobre esse debate, a questão básica do debate era a postura dos candidatos à presidência da República em questões que dizem respeito à Igreja Católica. Então, a primeira pergunta do debate já era se o presidente tem que acreditar em Deus para ser o presidente do Brasil. Então, algumas perguntas sobre aborto, sobre o Estado laico, se tem que ter imagens religiosas em repartição pública, foram presentes no debate. A Dilma, como boa estrategista, ela pegou e não foi no debate porque ela poderia perder votos com isso. Só que outros candidatos aproveitaram essa situação para criticar a ausência dela. O Plínio se destacou na mídia, nos jornais, e ele está sendo elogiado por esse debate, porque ele conseguiu um novo espaço, assim como ele fez na Band e outros, e criticou a Dilma porque, enquanto ela não estava no debate, ela estava tweetando. Então, o Twitter aparece como, de novo, uma vedete dessa eleição, mas eu acho que o eleitor, e a gente também como analista, a gente não pode achar que agora é tudo pela internet, a internet vai melhorar tudo e o candidato que fizer a campanha pela internet vai ganhar voto, porque nem todo mundo tem internet. A nossa população é 25% que tem acesso à internet. Então, desses 25% da população, nem todos vão poder estar na internet para acompanhar ou ter interesse pelo debate político. É uma questão acessória à disputa política. A gente não pode esquecer disso. Eu acho que é importante, o Twitter vai ajudar, o YouTube ajuda, outras mídias, blog e tudo mais, ajuda, mas não é o principal. O candidato ainda vai ter que fazer corpo a corpo, ele ainda vai ter que ir num debate, ele vai ter que fazer a campanha de televisão, de rádio, de jornal. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Sobre esse programa que você fez referência, considerando a sociedade brasileira, o peso da religião, né, religiões cristãs na sociedade brasileira, havia muita expectativa do peso da igreja e das igrejas em geral, não só da católica, como todas as outras cristãs, sobre vamos dizer, o desempenho de um candidato. Como é que vocês estão vendo, pelo menos candidatos que maior peso eleitoral, em relação à expectativa religiosa da população sobre os temas mais polêmicos, como aborto, homossexualidade e outros? Eu acho que, por exemplo, no caso, o candidato num debate desse tipo, ele pode, já sabendo que ele está numa TV católica, tinha algumas freiras na primeira fileira do debate, acho que até o apresentador fazia parte da igreja, ele poderia ficar quieto na dele, é tema do aborto, ele sabe que ele está na igreja, então ele vai adotar uma postura da igreja, sobre temas que dizem respeito à igreja, ele vai tentar falar o que a igreja quer ouvir. Isso é uma estratégia, mas, por exemplo, o Plínio, eu não tô querendo ficar só elogiando ele, mas ele adotou uma postura assim, ele falou a opinião dele, apesar de ser católico e ter a credo religioso, a moral dele, ele falou, se for necessário tirar um símbolo religioso de uma repartição pública, seguir o que está na Constituição, eu vou seguir.
Eu defendo que a pessoa tenha o credo religioso dele na casa dele, no templo religioso, não na repartição pública. E ainda criticou a igreja, porque a igreja ainda insiste nessa postura de que tem que ter símbolo religioso quando o Estado é laico. Então não pode. A Marina, por exemplo, ela adotou uma postura que até o jornalista da igreja que fez a pergunta a ela sobre o aborto, até criticou ela na pergunta, deu para notar isso, que ele falou que ela estava adotando uma postura de meio termo, em cima do muro, porque ela é evangélica, né, ela é cristã, e ela adotava uma postura de até uma permissividade ao aborto e até fazer um plebiscito para aprovar ou não o aborto. E a postura da igreja, né, na figura do jornalista, foi de criticar. Eles esperavam uma outra postura dela por ela ter essa história. Mas ela se saiu muito bem quando ela defende, né, a postura dela e a postura de chefe de Estado, né, que tem que seguir os ritos da política, né, tem que dar voz ao povo. Então, eu acho que é isso. A abordagem desses temas polêmicos perde voto? Em que grau? Há um espectro de expectativa de que qualquer candidato que for abordar esses temas, problematizando, aprofundando mais, estaria perdendo voto. Como é que vocês veem isso para a expectativa do eleitorado? Isso influencia de fato ou não? Ou é uma falsa expectativa dos grandes candidatos à eleição? Não, esses temas influenciam, até mais que os outros que são debatidos normalmente. Mas a questão é, um político ele está na reta final, ele é o segundo ou terceiro mais votado, ele está querendo chegar primeiro mais votado e adotar uma postura que seja polêmica na sociedade, de repente minoritária, ou vamos dizer, um racha, né? Ele precisa de mais de 50% da população para ganhar no primeiro turno e não vai se opor. De repente, um tema polêmico que 40% apoia, 60% é contra, e ele não vai adotar essa postura. Às vezes você vê isso em candidatos para as eleições proporcionais, para o legislativo, né? Você vê candidato a deputado ir à televisão e falar que ele está se candidatando e ele é a favor do ensino religioso, ele é a favor da igreja na escola, nas instituições públicas. E essa coisa da religião, até adotar uma posição religiosa para se candidatando é polêmico, né? Você vê o problema que tem no mundo hoje, a questão dos muçulmanos e países que querem ser totalmente laicos e intervir até na vida privada da pessoa em relação à religião. Isso é um problema muito em voga hoje na política. E o que acontece é, você vai adotar uma questão polêmica dessa, ensino religioso na escola. É complicado, o Estado já é laico, você vai estar infringindo a legislação, não vai conseguir a maioria do eleitorado para um cargo executivo, provavelmente. O que a gente vê mais em relação a questões polêmicas é mesmo no legislativo. A gente tem até candidato que defende lá a liberação das drogas, pena de morte. No legislativo, sim, porque você tem lá 20% da população que é a favor de uma coisa extrema, uma política qualquer extrema, e aí eles vão votar no sujeito que defende a posição deles no legislativo. Mas 20% não gera um governador, um presidente. É curioso que nessas eleições a questão religiosa está muito bem marcada e demarcada com certos limites, né? Porque as outras opções religiosas não estão sendo nem mencionadas pelos candidatos nos grandes programas. Nós temos várias religiões afro no país, temos os judeus, temos os muçulmanos também, que já é uma pequena expressão que cresce, outras religiões. Como é que vocês veem esse debate que está o André falando da Igreja Católica e também tem as igrejas evangélicas, né, que alguns candidatos inclusive professam? Como é que vocês veem a pluralidade, a participação, ou talvez os candidatos não querem avançar, por exemplo, em outras opções religiosas? Como é que vocês veem essa questão religiosa, concentrada só nas religiões cristãs? Bem, no geral, o que me parece depende muito da cultura política de cada religião. Você tem, por exemplo, os evangélicos, você sabe que o político evangélico recebe um apoio muito grande, né, da igreja dele e das pessoas relacionadas à religião dele.
Já na Igreja Católica esse apoio não é tão grande. O candidato chega lá, eu sou católico, estou defendendo as ideias da igreja hoje, já não gera. E das outras religiões que são minoritárias, muito menos. Praticamente para o legislativo, mas a questão. E aqueles que são ateus, agnósticos e defendem o Estado laico, totalmente separado, acho que eles nem colocam a questão. Parte do princípio que se não falou nada é porque é a favor do Estado laico ou do status quo, de como está a situação. Como é que você vê isso, André? Essa questão da concentração em alguns segmentos religiosos nessa campanha. Então, eu acho que o Alessandro talvez tem mais cultura política do que eu, pode até comentar melhor sobre isso. Por exemplo, um fato que teve no governo do Fernando Henrique, que é sobre perguntar se o presidente, se ele tinha religião, a questão da religiosidade de ser presidente. E ele se posicionou mais como um ateu, né? Como uma pessoa diferente da religião. E se a gente for pensar, na Constituição não exige que a pessoa tenha a crença A, B ou C para ser o presidente da República. Ele só precisa ser brasileiro e tem lá a lei. Não fala de religião. Então, teoricamente, a questão que a igreja colocou para os candidatos ali não faz sentido, porque o Estado é laico. Se ele for ateu, ele pode ter o princípio moral dele, a ética e tudo mais, ele tem lá as necessidades para o cargo, ele vai ter algumas coisas para fazer ou não, as coisas que ele não pode fazer, e pode ser um bom presidente, sendo ateu, sendo qualquer religião, ou não, ele pode professar o que ele quiser. O que a igreja coloca não faz sentido, não deve ser colocado. E alguns candidatos até tentaram falar o que a igreja queria ouvir, e a Marina Silva em um determinado momento falou, ele pode não ter religião, pode ser ateu, mas pode ter o mesmo princípio ético de quem tem religião. É isso que a gente tem que se apegar. A questão da Igreja Católica é que a gente está num país onde a maioria é cristã, mas tem pessoas que são muçulmanas e tudo mais, tem outras crenças. A gente não pode colocar a religião antes da política do Estado, o Estado que vem primeiro. Nós somos todos iguais, e alguns candidatos são temáticos, né? Como o Alessandro falou, eu sou a bancada religiosa A, sou a bancada religiosa B, eu defendo tal princípio ético, eu defendo o aborto, defendo isso ou aquilo. Faz sentido no legislativo, agora numa questão como presidente, governador, que ele tem que atender a todos os interesses praticamente, né? Ele tem que atender todos os cidadãos, independente do princípio que cada um tenha, religioso. Não faz sentido, ele não pode chegar se propondo a isso, né? Mas vocês não... Aí eu faço uma pergunta no sentido mais provocativo. Vocês não acham que esses temas vêm se sobrepondo a uma agenda política? Porque o que se vê na TV, o candidato toda hora, para se aproximar do eleitor, dizendo que acredita em Deus várias vezes, e falando da questão da família, e alguns candidatos exibindo as suas famílias dentro dos programas também. Isso não é uma coisa isolada, vários candidatos estão se utilizando desse meio para afirmarem a sua relação, que é do campo privado, da sua relação íntima, né? Privativa da sua relação, e como é que na nossa cultura, o Alessandro, que é professor, você vê essa forma de comunicação do candidato para o eleitor utilizando, por exemplo, você tem como sobrepor um tempo na TV em que você fala bastante da sua família, e a questão, a agenda política, em que posição fica essa agenda política em relação ao tempo que o candidato tem na TV, que ele denota toda hora, representando como é que é a sua família, a sua relação, como é que ela se coloca, como é que vocês veem isso em relação à política, a nossa agenda política dos candidatos, essa postura deles? Apesar disso ser novidade para alguns candidatos e tal, na política já faz tempo que tem essa participação da família, essa coisa de se identificar religiosamente. Ao que parece, não é uma má estratégia. Não é uma má, porque a boa parte da população se identifica e tem interesse nisso, né? Quer saber se o político é casado, ou se ele tem família, onde é que os filhos deles estudam, até onde ele nasceu, às vezes influencia, né? O cara nasceu fora da cidade, o cara que nasceu na cidade já acha que ele tem mais direito de ser prefeito do que o outro. E parte da população se identifica com esse tipo de pensamento, né? Aqui no Brasil, isso está aparecendo mais agora nos estudos, mas
Nos Estados Unidos, isso é clássico. Assim, existe uma ideia de que os políticos são mulherengos e, se o cara tiver uma amante, é um escândalo, como se isso fosse influenciar nas políticas públicas. A vida privada do presidente americano é vigiada o tempo inteiro. Né? Tinha o caso Bill Clinton, por exemplo. Mas o Renan Calheiros caiu por causa disso. Sim. Mas aqui no Brasil também está ocorrendo. No Brasil está ocorrendo, mas estou falando, lá você já tem isso, essa percepção há mais tempo. Né? E no Brasil tem boa parte da população que acha isso importante. Tem que saber qual é a religião do candidato, qual a posição dele em relação à família, e esse tipo de coisa. A gente teve até a eleição em São Paulo que deu um problema entre o PT e o Democratas lá, da Marta com o Kassab. Né? A Marta fez o programa criticando o fato do Kassab não ser casado, como se isso fosse influenciar na atuação dele na prefeitura. E para a juventude, André, que você que é estudante da UF, como é que você vê esses temários? Eles têm uma repercussão sobre a juventude hoje? Depende, né? Eu acho que a juventude brasileira tem várias realidades, várias posições, né? A gente não pode achar que o pensamento vai ser igual. Mas para alguns jovens, por exemplo, que são religiosos, a religião vai ser fundamental para escolher o candidato. Esse candidato é cristão, logo ele é melhor do que os outros que não são cristãos. Para outros jovens, talvez, por exemplo, se para ele a homossexualidade é uma questão vital, esse candidato é homossexual, ele é a favor da liberdade sexual e tudo mais, esse candidato para mim é melhor do que os outros. Para outras pessoas pode ser uma questão genérica, como educação. Esse candidato é bem pautado na educação, tem boas políticas, logo ele é melhor do que os outros. Depende para quem ele vai falar, né? Para qual candidato e qual público. Para vários públicos vão ter vários candidatos. Eu acho que a ideia é, se tivessem mais candidatos, eles apresentassem às vezes as propostas reais deles, e não falassem somente o que o público quer ouvir, ou a maioria quer ouvir, talvez tivesse mais democracia e mais participação, até mesmo da juventude. Né? Às vezes a gente fica só olhando porque não tem muito como participar, porque os candidatos não mostram o que eles realmente pensam, eles falam só o que a gente quer ouvir. Isso a novela faz, a propaganda que vende um carro faz, e a gente às vezes já está um pouco enjoado disso. Com o crescimento, né, do movimento dos homossexuais, pelas suas liberdades, pelo seu direito de expressão, contra a discriminação, o projeto de criminalizar a homofobia, né, e que está saindo daquela visão que poderia ser colocada de meras passeatas para atuação mais organizada, várias entidades da sociedade civil, nesse caso, mesmo isso não sendo tocado pelos grandes candidatos, que estão evitando tocar nesse, vamos dizer, de consenso, que estão evitando tocar nos temas polêmicos, será que essa agenda vocês estão vendo de alguma forma esses movimentos, os candidatos locais terem percepção desses segmentos no movimento da sociedade civil como possibilidade de atuação nas suas propostas de candidatura? Na minha opinião, acho que o homossexual não necessariamente vota em homossexual, né? Não é tanto assim, porque a gente vive numa sociedade que, bem ou mal, é hipócrita em vários casos, né? Às vezes fala, não pode abortar, mas acaba abortando, se for necessário. Ou então o candidato fala, eu prezo pela minha família, mas ele tem amante, e tudo mais. Então eu acho que isso a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Mas esses movimentos que têm sido muito expressivos, eles estão, o Alessandro, que faz um bom levantamento nas estatísticas, o desempenho dos candidatos, eles vêm entrando na agenda, nas propostas políticas. Tem alguns candidatos que se colocam como defensores dessas causas de uma forma aberta? Isso você vê mais no legislativo, como a gente falou, matemática, e no legislativo você tem candidato que se posiciona a favor das políticas, a favor dos homossexuais. Mas, por exemplo, uma questão que é bem discutida na sociologia é a parada gay. A parada gay em São Paulo junta milhares de pessoas, não sei quanto atualmente junta, e tem a parada gay no Rio, e tem parada gay em Juiz de Fora, mas você não tem nenhum político que se comprometam com as políticas que é demandada por esses grupos, que consiga agregar os votos desse mesmo contingente que participa da passeata. É o que o André colocou. O fato dele ser homossexual não quer dizer que ele vai votar num homossexual. Vai ver, essa política não é a preocupação maior dele.
Pode ser a educação à violência, é uma preocupação muito maior do que atribuir determinados direitos ao homossexual para o próprio homossexual. E você não tem essa personalidade política, por enquanto, que consiga agregar os votos dos homossexuais para gerar realmente... Eu estava colocando os homossexuais porque tem sido muito expressivo com o fenômeno no movimento social recentemente. Mas, de uma maneira geral, como é que vocês veem vamos dizer, a receptividade das bandeiras dos movimentos sociais, da sociedade civil nas campanhas locais? Porque em campanhas anteriores, em um processo de redemocratização, justamente eram as bandeiras do movimento social que estavam na agenda política das propostas dos candidatos. Se não para a presidência, mas pelo menos os locais. Como é que vocês veem o crescimento, a amplitude de várias organizações da sociedade civil realmente vem se refletindo nas propostas, nas agendas dos candidatos, pelo menos no nível local? Bem, eu creio que isso depende muito da instituição. Se for uma instituição forte politicamente, ela vai conseguir influência em algum candidato e ele vai passar a apoiar essa instituição. Mas, fora isso, não. E acredito também que é muito pulverizado. Por exemplo, instituições ecológicas, né, movimentos da sociedade civil a favor da ecologia. Você vai ter tanto apoiando candidatos de situação quanto de oposição, né? Então, é uma soma zero. No final, não tem essa interferência toda, né? Os dois vão estar defendendo ali coisas muito parecidas. Às vezes, muda só o caminho que eles querem para a mesma finalidade. Questão de assentamento de terra, por exemplo, você não vê nenhum candidato que está na frente da corrida eleitoral dizendo que vai parar de assentar. Os dois estão dizendo. E o PSDB até alega que assentou mais gente atualmente do que o PT. Vamos ver, assim, terminando esse bloco, como é que vocês, pelo menos, estão vendo, como é que a agenda política dos grandes candidatos está centrada em quais pontos? Que eles estão procurando, qual a estratégia política, que não dá para tratar de todos os pontos. Qual a estratégia que tem sido colocada pelos candidatos? De oposição, de situação, os alternativos, os pequenos? Eu acho que o Serra, basicamente, ele ia mostrar o que ele já fez na época do Fernando Henrique, mesmo sem ter sido presidente, e pontuar assim, o que o Lula fez, ele não vai romper, ele só vai fazer um pouco mais. Ele vai falar bastante do genérico, da questão da saúde, que é o que ele chama de parte forte dele. A Marina é a questão da ecologia. Eu acho que a Dilma vai mostrar que ela não vai romper com o Lula, ela vai ser o mesmo governo do Lula, vai ser só que na figura dela, o Lula vai apoiar, o Lula vai assessorar e tudo mais. É continuar a pauta do Lula. E os outros candidatos é tentar romper. Aí isso eu acho que talvez não seja o que o eleitor queira agora, né? É o que tudo indica nas pesquisas. E, Alessandro, o que você diria sobre isso? Só para terminar o programa. Bem, como o André falou, mas acho que tem uma diferença. Na eleição para presidente, tem uma discussão muito grande em cima das políticas públicas propriamente ditas, o Bolsa Família, né, o ProUni. E na eleição para o Estado, tem também a questão da UPA, das UPPs, mas tem uma posição maior dos partidos, né? Você tem o Sérgio Cabral e toda a oposição realmente fazendo oposição e oferecendo coisas distintas do que está sendo feito. Sim, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, está havendo mais oposição. Como é que ficou essa questão que você colocou do Sérgio Cabral? Você tem todos os outros candidatos fazendo oposição ao Sérgio Cabral, né? Apesar de não fazer oposição tanto às políticas públicas, mas eles têm instituições políticas próprias, ideias próprias que eles opõem ao que está sendo feito. E já na esfera federal, você tem menos candidatos fazendo. Não é que não tem, né? Você tem um Plínio, tem Maria, mas é menos do que está aparecendo para governador. Então, poderíamos dizer, só para terminar, que até para colocarmos isso como pauta no próximo programa, que para federal, para presidente, estamos com candidatos que estão apostando na continuidade do governo, né? Agora, no governo local do Rio de Janeiro, do Estado, há propostas de ruptura da trajetória de quem tem estado no governo em relação ao Sérgio Cabral? Não é que não tem oposição no federal, mas no Rio a oposição, a situação é maior do que para federal. Então, no próximo programa, vamos terminar agora, TVC Rio. O telespectador, por favor, nos envie um e-mail para tvcrio@tvcrio.org.br
para participar, e vamos, terminando esse programa, colocando na pauta para trabalhar mais a questão local, aprofundar mais, apostar mais quais são os candidatos a deputados federais e estaduais que estão colocados pelas grandes siglas, quem tem tido, quais são as continuidades, quem tem aparecido mais nesse cenário. Vamos, então, deslocar o programa para a área mais local também, sem deixar de abordar os candidatos à presidência da República. Obrigado pela participação. André Luiz, da Analítica, empresa júnior da UF, e o Alessandro Farage, que é professor, que está fazendo doutorado na USP, né, e que é do IPCS, né, representando o IPCS. E eu, coordenando esse programa hoje, Newton Soares, presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro e coordenador da TVC Rio. Agradeço aí a participação de todos e contando com vocês no próximo programa. Thank you.